Mais uma derrota nas costas do Cauã Barros, mais uma derrota na sua conta, Cauã Barros, que quando você não faz pênalti, tu é expulso, e quando tu não é expulso, tu entrega. Agora vai botar a culpa em quem? O Renato Gaúcho estava errado? Ele olha pro banco, ele vê Marinho e Nestroça, ele vê Brenner, ele vê Spinelli, ele vê, porra, Tietê, DVD, ele tá errado. Agora você, torcedor do Vasco, o que pediu a saída do Renato Gaúcho, quem tem culpa? O Renato Gaúcho estava errado? Ele estava errado quando ele falou desses jogadores merda que estão aí. E Nestor entrou, fez o quê? O Spinelli no jogo fez o quê? O Vasco não conseguiu fazer nada. Passa ano e sai ano, 50 dias sem o Vasco jogar e a mesma jogada clássica do Vasco, que parece que é um time que só sabe jogar para trás. O Vasco é um time caranguejo. Apelidei o Vasco agora, é um time caranguejo. Só sabe jogar para trás, porque para frente não tem efetividade nenhuma no lance. Não consegue concluir um lance. Na única jogada em que o Brenner deu uma bola limpa para o Nuno Moreira chutar, nem no gol ele conseguiu acertar. Então você, se como eu, está muito revoltado com essa partida, uma partida horrorosa, pelo menos comenta aqui o que você achou dessa partida e comenta aqui, você que pediu a saída do Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho está errado, porque esse jogo foi horrível. Ah, o Vasco teve mais posse de bola, nem tô aí para isso. Teve mais posse de bola jogando para trás igual caranguejo? Time caranguejo, só sabe jogar para trás, efetividade. Aí me entra Andreas Gomes, que vocês falam que é o jogador melhor que tem no mundo, só sabe fazer firula. Na hora de fazer uma boa jogada, não tem. David recebe uma bola, vai à linha de fundo, ao invés de cruzar, quer fazer uma coisa que ele não sabe. Chega na hora do Cauã Barros chutar pro gol, ele chuta de fora da área, os 10 metros de fora da área. Será, Cauã Barros, que você tem capacidade para chutar uma bola desse lugar aí? Então, você que é novo aqui no canal, desculpe aqui o estresse, desculpe a insatisfação, né? E o nervosismo por conta desse jogo horroroso, que ficar esperando mais de 50 dias para assistir um jogo desse é desesperador ver o Vasco jogar. Já deixa aqui seu like, pelo menos para ajudar esse vídeo subir e mostrar para os outros vascaínos que ficaram pedindo a saída do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho não estava errado não, porque olhar para o banco é desesperador. Outra coisa, o Renato Gaúcho estava certíssimo, concordo com tudo que ele falou. Ah, não, o vascaíno, infelizmente, não está acostumado a escutar a verdade. Quando a verdade vem, ele não quer ficar no vídeo, ele não quer entender. Renato Gaúcho estava certíssimo, pô. O Vasco não tem capacidade mais, o mesmo time não mudou nada, nada. E o Cauã Barros ainda faz aquilo ali. Não adianta querer botar a culpa no Robert Renan, que tocou a bola para ele. Podia ter chutado para frente, tudo bem. Mas tocou a bola para ele, estava limpo, não tinha ninguém na marcação dele. Ele se enrolou na jogada. Ali o Carlos Cuesta do lado dele, era só tocar, pô. E um jogo desse, um jogo horroroso. Então, você que chegou aqui no vídeo agora, é novo no canal, seja bem-vindo no canal. Está estressado, revoltado e perplexo por ser desesperador essa partida que o Vasco fez, né? Se o Vasco continuar com esse time, se não chegar a 4, 5 jogadores, pode ter certeza, meu amigo, que no final da temporada nós vamos amargar mais uma segunda divisão. E eu acho, particularmente, que o Vasco não suporta mais uma segunda divisão. Então, salve, salve, família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. Desculpa esse estresse todinho no começo do vídeo, mas vamos falar um pouco desse jogo. O Vasco até começou bem, começou melhor, não deixando o Vitória jogar, apesar do Vitória estar dentro de casa, mas o time do Vitória sempre se propõe a esse tipo de jogo. Né? Não se preocupa com jogar bonito, não se preocupa com posse de bola, se preocupa em jogar no erro do adversário, e foi o que aconteceu. O Kaiser tinha acabado de entrar, né? Apertou o Cauã Barros, não aguentou a pressão, tocou errado, tomou, fez o gol. Outro, o Léo Jardim não precisava ter saído nessa bola, que o Robert Renan também ainda estava na cobertura. Se ele tivesse ficado, não tinha acontecido esse gol, mas não adianta ficar chorando em cima do leite que já está derramado. O Vasco não consegue jogar para frente. Um time caranguejo, volto a dizer, um time caranguejo, que não tem efetividade com a posse de bola, não consegue fazer uma jogada, concretizar um lance, definir uma jogada. Não tem definição de jogada nenhuma. Né? O Andrés Gomes joga, corre, dribla e não tem uma efetividade na jogada, não consegue uma conclusão de uma jogada, não dá um passe limpo. Né? O único passe limpo onde o Brenner recebe uma bola, dribla e bota pro Nuno Moreira chutar livre, não tinha ninguém atrapalhando ele, era só chapar no gol, ele não conseguiu fazer o gol, pô. Então, se não contratar ninguém,
o Vasco, infelizmente, vai sofrer o resto dessa temporada. E outra coisa, olha só, se não cair, é muita sorte. Se não cair, né, agradeço aos deuses do futebol, porque o Vasco não tem condição de permanecer na primeira divisão com esse time. Esse time não ganha nem a segunda divisão e não consegue ficar entre os quatro na segunda divisão. Esse time, se esse time cair para a segunda divisão e continuar esse time na segunda divisão, o Vasco não sobe no próximo ano, né? É desesperador, não adianta você querer ficar, não. Outra coisa, cara, se não contratar ninguém, é isso que eles querem. Eu não sei o que está acontecendo lá na diretoria. Falar que diretoria está brigando, que existe briga interna e caos interno lá na diretoria, não justifica nada. O time dentro de campo foi o mesmo time. Parece que não mudou nada. Parece que o técnico ainda era o Renato Gaúcho, um técnico que também não tem culpa nenhuma, né? Não tem culpa nenhuma. Eu, no lugar dele, só tinha entrado pelo menos com o David, eu não entrava com o Spinelli, nem com o Inestrosa, e já deixava o Nuno Moreira, o Andrés Gomes jogando pela esquerda mesmo dele, não tô com condição de jogo, então vai para casa. Não tá com condição de jogo? Vai para casa. Não vem para cá não perturbar, não. Entrou no segundo tempo, no Fernandes, jogou para lá, jogou para cá, firulou e jogou para cá. Mais uma derrota, né? Continuamos na zona do rebaixamento. O jogo não estava fácil, mas também não estava difícil. O Vasco podia ter saído de lá com a vitória, né? Não saiu com a vitória porque não tem. Pelo menos com o empate deveria ter saído, porque o jogo não teve perigo nenhum. O Vitória chutou 2 bolas pro gol, que o Léo Jardim fez defesa no primeiro tempo e no segundo tempo, e também sem chance clara de gol. Uma bola fácil e defensável, tanto que o Léo Jardim defendeu. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa difícil e nem o Léo Jardim fez nenhuma defesa difícil. E o goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa. O goleiro do Vitória já fez 2, tirando a do gol, né? Que o gol que o Vitória fez. Mas, e é isso aí. O Vitória sai com a vitória e o Vasco amargando mais uma derrota. Daqui a pouco eu vou assistir, né, a entrevista coletiva do técnico. Eu quero ver o que ele vai falar, porque já deu para ver que é uma furada que ele pegou. Ele acha que ele vai chegar em casa hoje e vai falar para a mulher dele: mulher, vamos meter o pé, a maior merda que eu fiz, eu sou um bocadinho. Tá ruim o Vasco? Só um bocadinho. Tá para melhorar? Só um bocadinho. Porque, meu irmão, não tem como, cara, não tem como. O Vasco é um time de segunda divisão. Quando os rivais falam isso, é a verdade. Nós temos que ficar calados. Esse time que o Vasco tem hoje, esse time que o Vasco apresenta hoje, o futebol que esse time apresenta é um time de segunda divisão. E nem na segunda divisão ele consegue se classificar entre os quatro, tá de cara ficar em sétimo ou oitavo na segunda divisão. E se não cair para a terceira divisão, não tem como, irmão, não tem como. O Vasco precisa se movimentar hoje, agora. Já dá um jeito de trazer contratações, porque se não trouxer, vamos amargar mais uma segunda divisão. Será a quinta segunda divisão, será a sexta, né, disputa de segunda divisão. É isso que eu tenho para falar com vocês. Então, se você chegou no vídeo agora, ou ficou aí, caiu de paraquedas, me aguentou falando até agora, deixa um comentário aqui, me aproveita, me segue, se inscreve aí no canal, que é a única coisa que pode acontecer de bom hoje é você se inscrever no canal do Megamente Vascaíno, boladão, revoltar, porque de bom hoje não teve nada, nada. Porque quem ficava reclamando do Renato Gaúcho, agora vai ter que tirar a mão e dar a palmatória para ele. Porque o Renato Gaúcho hoje deve estar em casa assistindo esse jogo aí, rindo da nossa cara. Rindo da nossa cara. Porque o Vasco não jogou nada. O Vasco não levou perigo ao gol do Vitória em momento nenhum. Não teve nenhuma jogada. O Nuno Moreira chutou aquela bola ali que dava para empatar, né? Logo que o David entrou, ele cabeceou uma bola que também dava para fazer, porque cabeceia parece que não está sem olhar, fecha o olho para cabecear. Meu irmão, tá difícil pro Vasco. É desesperador ver o Vasco jogando. Parece um martírio. Ver o Vasco jogando parece um martírio. Chega a dar calo nos olhos. Se você assistir um jogo do Vasco deitado, você dorme. Você não fica acordado, não. Você não consegue. Você pega no sono e dorme. Porque só tem que ficar sentado. Aí é melhor até ver em pé. Porque sentado também tá arriscado dormir. Se a cadeira for confortável, se for uma poltrona bonita, tu dorme. Porque um jogo pífio, um jogo horroroso. Onde até o Santos conseguiu empatar com o Botafogo dentro do Engenhão e o Vasco não consegue fazer um gol. Pô, um jogo mole desse de ganhar, cara. O Vitória não jogou nada. O Vitória deu 2 chutes pro gol com 2 defesas do Léo Jardim e o terceiro gol. Pô, o Vasco não. O Vitória não ganhou. O Vasco perdeu, pô. O Vasco entregou, né? Se fosse a casa de aposta, o Vasco dava odd 25, porque não é possível, cara. O cara fazer um negócio daquele ali, cara. Chuta a bola pra longe, mano. Pô, você não tem classe, você não tem capacidade. Pô, será que o Diniz tá aí? Eu ainda não sei, tá querendo fazer dinizismo? Porque na época do Diniz, todo mundo reclamava do dinizismo e agora é a mesma coisa. Então, mano, comenta aqui. Eu quero ver
a capacidade cognitiva de vocês de comentar aqui, porque se alguém defender esse time, cara, não é sacanagem não. Se alguém defender esse time, tá com problema de cabeça. Aí a única solução que tem, mano, é contratar. Ah, tá fechado com o Nelson de hoje em dia eu já nem acredito mais. Só acredito agora com contratação quando ele apresenta na imprensa, na entrevista coletiva lá, que o cara se apresenta, fala, ah, vou jogar aqui, bababá e pererê. Porque o cara assiste um jogo desse, cara, fala, não dá pra me jogar nesse time não, porque eu sozinho não vou resolver, pô. Não tem zagueiro, a defesa hoje até que jogou bem. A defesa hoje até que se jogou bem, se comportou bem, conseguiu uma boa jogada aérea, não falhou na jogada aérea, que é um fato determinante, que a equipe do Vasco sempre teve uma falha, uma carência na bola aérea. Hoje isso não aconteceu. O Robert Renan conseguiu tirar. O Cuesta jogou até muito melhor do que ele tinha jogado, que ele vinha jogando antes. Eu acho até que ele ganhou a titularidade, mas não tem condições, né, cara? Não tem condições. O Vasco tá no Z4, né? Não saiu do Z4, não sei nem se tem chance de ir cair para a 18ª posição, né? Se o time que está atrás dele ganhar, meu irmão, e assim é papo de cair. É papo de cair, né? A um ponto atrás do Grêmio ainda. Se o Grêmio ganhar essa partida de amanhã, serão 4 pontos atrás do Grêmio, já fica ruim de pegar, né? Tendo agora 6 pontos aí à frente, atrás do Vitória. Então, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, a única coisa que eu posso fazer é te agradecer por ter chegado até essa parte do vídeo, né? Te pedir novamente que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, né? E comente aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de vascaíno que você puder, para mostrar e expressar a indignação que o torcedor vascaíno deve estar com essa equipe doente. Essa equipe meu irmão, só pode ser espiritual, tem alguma coisa, um karma. O Brenner tem que ir lá na Aparecida do Norte fazer uma oração, porque o Brenner é muito ruim, mano. O Spinelli é muito ruim, cara, não é possível. O cara que fez 28 gols no ano passado, em 50 partidas, no Vasco ele não consegue marcar, né? Parece um doido jogando, cara. Parece aquele cara da Rússia lá que fica fazendo assim, ó, e faz assim quando faz o gol. É igual aquele cara, mano. Porque aquele cara vem pro Vasco, ele faz gol, cara. Que ele vai ficar ali, ó, e faz gol, mano. Vai fazer mais gol do que. Cara, tu olha pro banco, tu vê. Ó o ataque. Spinelli, Inestrosa, Brenner e DVD. Derreteu os 4, não dá a perna esquerda do Romário. Se derreter os 4, fazer um Frankenstein, não dá a perna esquerda do Romário. Então, fique com Deus. Até o próximo jogo, até o próximo sofrimento, que agora, semana, no meio de semana, vamos jogar contra o dia 22 agora, vamos jogar contra o Nacional de Medellín, lá na Colômbia, apesar de estar sem torcida, porque eles sofreram aquela punição diante daquele jogo contra o Flamengo, o Vasco vai jogar lá sem torcida, é uma chance a mais para o Vasco conseguir pelo menos se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a única coisa que agora a gente pode torcer é fazer uma oração muito boa para a gente não cair e disputar a segunda divisão no ano que vem. Fiquem todos com Deus, né? Até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo sofrimento com a equipe do Vasco. Fiquem na paz.